Graça e paz, irmãos. Vocês sabem que o livro de Deuteronômio é um livro que repete tudo aquilo que foi feito durante o Êxodo, durante a passagem pelo Mar Vermelho, e ele vai repetir as leis, Moisés vai rememorar ao povo os portentos, os feitos de Deus, e o período em que o povo de Israel passou no Egito, a saída do povo do Egito e como Deus agiu na vida desse povo. Durante esses 40 anos que o povo passou no deserto, inúmeros episódios aconteceram. Mas também o povo mostrou-se rebelde, o povo mostrou-se revoltado, desobediente, desacataram a autoridade do seu líder Moisés, foi insubmisso, irreverente e, sobretudo, ingrato e afrontoso ao Deus de Israel. Ao ponto de dizer que preferiam estar comendo a comida lá no Egito, como escravo, a estarem no deserto após todos os portentos feitos por Deus, o mar sendo aberto, o povo passando a pé enxuto, os seus inimigos sendo derrotados, eles vendo maravilhas no deserto, maná caindo do céu, as codornizes sobrevoando e servindo de alimento para eles. Mesmo assim, irmãos, vendo água sair de rocha, mas eles parece que não aprenderam. Então Moisés, sabendo do caráter do ser humano, sabendo da personalidade do ser humano, ele então vai, no Deuteronômio, ele vai relembrar ao povo tudo aquilo que já foi dito anteriormente, porque o povo precisa ser relembrado. E é bem verdade também que essas revoltas, essa insubmissão, toda aquela junção de pecados, fez com que Moisés, antes de partir, antes de morrer, ele chamasse o povo para relembrar a palavra de Deus, os estatutos, as leis, os mandamentos do Senhor, porque o povo não deveria se afastar dos seus mandamentos. Então, muitas coisas aconteceram. E é interessante, irmãos, que quando Moisés manda os espias espiarem a terra, 2 homens, ao voltarem, depois de 40 dias espiando a terra, eles trazem uma boa notícia: vamos conquistar a terra. 10 desanimaram o povo, disseram: não vamos, porque há gigantes na terra. E Josué e Caleb disseram: vamos conquistar a terra, porque o nosso Deus pelejará por nós. E mesmo assim, esse povo, vendo Deus trabalhar por eles, parece que não confiava nesse Deus. E essa é a razão porque passaram 40 anos, e a razão porque da turma que saiu do Egito, apenas os que tinham 20 anos para baixo entraram na terra prometida, os demais pereceram no deserto. Então nós precisamos, irmãos, ser relembrados do Deus a quem dizemos servir. Precisamos ser relembrados. Lá no deserto, morreram quase todos, mas foram crescendo também no deserto. E o que Deus pretendia com essa nova geração, entrando na terra prometida, na terra de Canaã, era que essa geração aprendesse a confiar no Senhor, a obedecer-lhe e a adorá-lo, conforme a sua palavra ensinava, e não conforme a ideologia pessoal de cada um. E Deus iria se manifestar de tal modo durante a peregrinação, que não deixaria dúvida alguma sobre o seu caráter, o seu ser, a sua pessoa, que Deus ele era, porque Deus se manifestou maravilhosamente durante a peregrinação.
No texto lido no capítulo 4, Moisés já estava aos 45 minutos do segundo tempo de sua vida. Já estava para partir. E ele chama então os líderes do povo, antes de o povo entrar na terra de Canaã. E ele quer rememorar, ele quer fortalecer a fé do povo. Ele iria partir, mas ele queria que o povo entendesse que não havia uma outra forma desse povo sobreviver, se não confiasse no Senhor. O povo teria que depender totalmente do Senhor. O povo teria que confiar nas promessas do Senhor. O povo não poderia abdicar ou abjurar sua fé. Ele teria que permanecer fiel, mesmo diante dos problemas quando surgissem. E agora o cajado seria passado para Josué. E Josué quem iria conduzir o povo para conquistar a terra. Agora, irmãos, o intrigante de tudo isso que Moisés relembra, enfatiza, inculca, lá em Deuteronômio 6, você vai ver que ele vai dizer para os pais, ensinar os filhos, inculcando a palavra do Senhor na mente, coloque na mente, na cuca desses meninos, dessas crianças, coloquem a palavra de Deus, ao levantar, ao andar pelo caminho, ao deitar, inculque a palavra de Deus, não deixe de falar dia e noite da palavra de Deus para seus filhos. Agora Josué, depois que ele conquista a terra, depois que ele divide a terra com as tribos de Israel, no capítulo 24, ele vai chamar o povo e vai dar uma palavra ao povo e vai conclamar o povo, desafiar o povo a tomar uma posição diante de Deus. Então ele vai dizer assim, Josué 24, de 14 a 16, ele vai dizer assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além de Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Agora, por que Josué faz esse desafio? Por que ele desafiou o povo a escolher o Deus ao qual desejava servir? Moisés, 40 anos antes, já não os havia advertido das funestas consequências de abandonar o Senhor? Por exemplo, Deuteronômio 4, versículo 3 e 4, Moisés vai dizer assim para o povo: vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez em Baal Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês, todos os que seguiram a Baal Peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o Deus de vocês, estão hoje todos vivos, porque foram fiéis ao Senhor. Então, há sempre uma advertência ao povo, para que eles não abandonem o Senhor, para que se firmem, finquem, não removam os marcos. O grande problema nosso, meus amados irmãos, é remover os marcos. Você sabe que quando você vai por uma estrada, o Juan agora vai lá para a Bahia, daí viajar amanhã, orem pelo nosso irmão Juan. Vai com a família, Juan? Vai sozinho? Vamos orar pelo Juan, ele vai sozinho. Vai vender o seu carro lá na Bahia. Saiu da Bahia, vai voltar para a Bahia para vender o carro. Mas que bom, né? Mas ele vai encontrar, durante o trajeto, ele vai encontrar na rodovia algumas barreiras, para que ele não vá em frente.
Mas digamos que ele queira encurtar caminho e queira remover essas barreiras, esses marcos, o que poderá acontecer? Ele poderá sofrer um acidente, ele poderá encontrar um abismo, porque esses marcos servem para nos avisar de que há um perigo mais na frente, e nós não podemos remover os marcos, as barreiras. E Deus colocou marcos para o seu povo, mas o povo, infelizmente, vai removendo os marcos. Por isso que a igreja evangélica hoje neste país é uma tristeza, é uma vergonha. Não há nenhuma diferença entre um descrente e um crente, porque as igrejas evangélicas, os próprios pastores estão removendo os marcos. E as pessoas estão vivendo como bem compreendem, adorando ao Deus da forma que elas entendem que devem adorar. Interessante que mais adiante, já no tempo do profeta Elias, ele vai enfrentar a mesma dificuldade quando ele vai desafiar agora o povo a decidirem entre o Deus de Israel e os deuses e Baal, e o Deus Baal, o Deus das moscas. Você já pensou, irmãos? O povo de Deus sendo desafiado a tomar a decisão de adorar entre o seu Deus, o Deus de Israel, o Deus que os resgatou do Egito, da escravidão do Egito, e ao mesmo tempo, esse povo vai ter que escolher entre o Deus das moscas, que é o Baal. A que ponto chegou o povo de Deus, que teve de fazer uma escolha entre o Deus das moscas? Irmãos, é lamentável, mas o nosso querido profeta Elias, ele vai fazer o seguinte desafio ao povo: se o Senhor é Deus, se Ele é Deus, o Senhor, sigam-no. Se o Senhor não é Deus, não o siga. Se Baal é Deus, convertam-se, curvem-se diante de Baal, mas façam uma escolha. O que não pode acontecer é vocês ficarem divididos entre dois pensamentos. Vocês não podem cochear entre dois pensamentos. Não pode, irmãos, não existe adoração dividida. Por isso que a Bíblia diz: escolhei hoje a quem servais. Escolham a quem servais, a quem vocês devem servir. Meus queridos irmãos, como eu falei para vocês, o homem está sempre removendo os marcos, mas o marco que jamais poderá ser removido é aquilo que foi revelado nas santas e sagradas Escrituras. Nós não podemos, sob pena de sofrermos terríveis consequências em nossas vidas espirituais, físicas e morais, não podemos nem colocar e nem tirar aquilo que o Senhor colocou em sua palavra. Então, nessa noite, nós precisamos compreender a qual Deus nós estamos adorando. Quem é o Deus a quem nós dizemos adorar? Agora eu queria fazer, irmãos, dois questionamentos, com base em tudo que eu já falei aqui. O primeiro é: por que o povo insiste em querer adorar outros deuses? O que leva a pessoa a abandonar a fé em Deus e o que as motiva a desprezarem-no? Segundo questionamento: e por que há tanta propensão no homem a contrariar Deus e ao mesmo tempo querer prestar-lhe culto? Vamos tentar responder essas duas questões, analisando o capítulo 4, já lido, de Deuteronômio. E em resposta à primeira questão, nós encontramos o seguinte: Deus ordenando o povo a ouvir os decretos, as leis, pelos quais viveriam. Sabemos por experiência, irmãos, que a humanidade inteira é propensa ao pecado. Por causa da desobediência, o homem ama o pecado. O homem ama o pecado.
Isso é uma grande verdade. Ele deleita-se e tem prazer naquilo que ofende a santidade de Deus. Não se preocupa com as consequências que o seu pecado traz para si. Para si mesmo e para os outros. Não se preocupa. Por exemplo, quando eu venho para cá, eu encontro pessoas que estão dirigindo seus carros e que elas param o carro no meio da rua, descem do carro, sabendo que estão interrompendo o trajeto dos outros, mas não estão preocupadas com isso. Não estão preocupadas se estão burlando as leis de trânsito. O que interessa é que elas satisfaçam o seu desejo de parar naquele local, naquela hora, naquele instante e faça o que entende que deve fazer. Então as pessoas são assim, elas amam o pecado. Embora o pecado seja ofensivo à santidade de Deus, mas é prazeroso para o homem, ofende a Deus, mas traz prazer para o homem. Deus não é levado a sério. A Bíblia diz que Deus é santo. A santidade é a excelência propriamente dita da natureza divina. O grande Deus, ele é glorificado em santidade e não em pecado. Por isso que diz, sede santo, porque eu sou santo. Já ouvi crentes dizer assim, irmãos, eu sou crente, mas não sou santo não. Eu sou crente, mas não sou santo não. Então você é o quê? O que é que você é? Profano? Você é profano? Porque todo crente é santo. Todo crente deve ser santo. Separado por Deus para viver para Deus, para honrar o seu Deus, glorificá-lo, porque Ele é Deus santo e zeloso. E Deus é glorificado em santidade. Daí lermos, tu és tão puro de olhos, nosso Deus, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Abacuque 1,13. Não suportando a presença de um Deus santo, o homem vai à busca de outros deuses que não se incomodem com a sua vida de pecado. Por isso que eles fabricam seus deuses. Eles criam deuses à sua imagem e semelhança. Não é o Deus Criador que nos criou a imagem e semelhança dele, mas é o homem criando deuses, a sua imagem e semelhança, que concorde com a sua vida fútil, podre e miserável, afundada no pecado. O homem ama o pecado. O homem ama o pecado. E odeia a Deus. Quem ama o pecado, odeia a Deus. Deus diz, ouve-me. O homem zomba e diz, não preciso te ouvir. A rebeldia do homem é incontrolável. Por exigir santidade de seus adoradores, a tendência do homem é não querer contato com um ser que vai, entre aspas, tirar a sua liberdade. Vai tirar a sua liberdade. Porque Deus é santo, Ele exige santidade, Ele exige pureza, Ele exige uma vida devotada a Ele, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E a segunda resposta, também nós vemos Deus dizendo, nada acrescentareis à palavra que vos mando, e nem diminuireis. Desde o Gênesis, na criação, nós vemos Satanás pervertendo a palavra de Deus. Na conversa com a mulher, a serpente Satanás, astuciosamente induz Eva a acrescentar uma proibição a mais de não tocar na árvore. Ela disse, não, Deus disse que nós não deveríamos comer do fruto e nem tocar na árvore. Você não vê na palavra de Deus, Deus dando essa proibição de tocar na árvore. Era apenas comer do fruto. Mas ela acrescentou, todas as vezes que você perverte a palavra de Deus, você está incorrendo num sério risco de afrontar o seu Criador. E isso tem consequências sérias. A Bíblia é clara com relação a isso. De Deus não se zomba. Leve Deus a sério. Vamos levar Deus a sério. Não é um simples culto domingo à noite que vai mudar a sua vida não, irmão. Não é um culto à noite que vai mudar a sua vida não.
O que vai mudar a sua vida é você ter intimidade com Deus. É você ter reverência ao Deus 24 horas do seu dia. Isso muda a vida de alguém. Mas frequentar o culto, você lê Isaías, o que é que Isaías vai dizer com relação ao povo de Deus? Eu estou cansado, Deus diz, estou cansado dos vossos cânticos, dos estrépitos dos teus cânticos, eu estou cansado. Aliás, Deus diz, eu não estou nem aí para vocês. Vocês estão vindo aqui me adorar em vão. Não percam tempo, vão servir aos deuses que vocês querem servir, mas a mim não. A mim vocês não servem da forma que vocês querem servir. A mim vocês servirão da forma que está prescrito nas minhas ordenanças. Mas o povo acha que é assim. Ainda hoje acha que é assim. Então ninguém deve acrescentar à palavra do Senhor absolutamente nada. Nada. E ao longo da história da humanidade, a palavra de Deus tem sido adulterada, corrompida e alterada para satisfazer a conveniência pessoal de cada um. Irmãos, dentro das igrejas evangélicas, talvez esteja o maior número de hipócritas, mentirosos, que existem na face da terra. É porque nós não somos Deus para saber. Nós não temos não somos oniscientes, não somos onipotentes e nem onipresentes. Nós não somos. Nós não somos, por isso não sabemos o que se passa no coração do homem, no que se passa na sua mente, no que ele faz quando está sozinho. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Mas eu posso garantir uma coisa: pelo quadro caótico que está a igreja evangélica, eu posso falar da igreja evangélica no Brasil, nós estamos com a população de hipócritas crescendo a cada dia. A cada dia. Há muita hipocrisia no meio do povo de Deus. E é esse povo hipócrita que quer falar para os outros que Deus muda a sua vida, que Deus muda a sua história, que Deus vai te dar a vitória, que Deus vai te dar tudo aquilo que você necessita. Esse povo hipócrita que está falando isso. Infelizmente, e Deus tem alertado o povo à fidelidade. Deus tem alertado, você vê isso lá em Deuteronômio 4, de 3 a 5, quando ele vai alertar o povo a ser fiel. Ele vai dizer assim, eu vou reler para os irmãos: os vossos olhos viram o que o Senhor fez, pois todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu. Vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, todos hoje estão vivos. Ou seja, infidelidade causa morte. Se você é infiel a Deus, se eu sou infiel a Deus, se nós somos infiéis a Deus, e o fato de estarmos vivos não significa dizer que nós não estamos mortos. Porque para o Senhor, a vida não consiste apenas no ato de respirar, no ato de nós andarmos. A Bíblia diz claramente uma coisa. Você pega Efésios capítulo 2, que diz que nós, todos os homens arrogantes diante de Deus, que não honram a Deus, estão mortos em delitos e pecados diante de Deus. O fato de estarmos vivos, respirando, trabalhando, sentados, ouvindo a pregação, não implica dizer necessariamente que estamos vivos. Podemos estar mortos diante de Deus, em delitos e pecados, que ofendem a integridade e a santidade de Deus. Então, meus irmãos, a população de hipócritas, sabemos do irmão Daniel pregando lá em Rick Jorge, Raquel, hipócritas de Rick Jorge, é uma população grande, meus irmãos, dentro das igrejas, lamentavelmente. E Deus tem alertado o seu povo à fidelidade. Ser fiel a Deus implica necessariamente em subjugar a nossa vontade. Fidelidade pressupõe submissão. No mundo cheio de vaidades e ostentação, as pessoas adoram a palavra
irreverência. Só me lembro do jogador de futebol, fulano tal é irreverente, o cantor tal é irreverente, e essas palavras, a palavra irreverente é o que as pessoas gostam de ouvir. E como a irreverência, ela é tratada como algo positivo, os nossos jovens também querem ser reverentes. Aí muda a forma de falar, aí muda a forma de andar, aí muda a roupa de vestir, aí muda o cabelo, aí põe um alargador no ouvido, aí fura o nariz, aí fura a língua, aí fura os beiços. Sabe, meus irmãos, como uma forma de rebeldia, de mostrar irreverência, porque o que está em moda hoje nesse mundo é ser irreverente, é andar com as calças frouxas, né? A calça lá embaixo, mostrando a cueca. Cuidado com isso, irmãos, porque lá nos Estados Unidos, esse nome tem, esse quadro é bem perigoso. Cuidado com essas coisas. A irreverência, irmãos, é pecado. A irreverência afronta a Deus. A irreverência ofende a pureza de Deus, a santidade de Deus. Não queiramos ser irreverentes. Não queiramos ser irreverentes. Seja reverente, tenha reverência ao seu Deus. Ame o seu Deus e trate-o com reverência. A mídia nacional, ela aplaude o jogador, o músico, o ator, que rompe com os valores morais e torna-se irreverente. Esse é aplaudido, especialmente pela Rede Globo. Deus rejeita os infiéis, não se esqueça disso. A adoração vã e o sacrifício inútil. Aliás, a adoração vã é o mesmo que sacrifício inútil. De Deus não se zomba, diz a Bíblia, e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivos. Então, por que o homem não quer Deus? Por que o homem não quer Deus? Por que o homem se afasta de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, a Bíblia declara quem é Deus. E eles sabem quem é Deus. Não há nenhum Deus semelhante ao Deus revelado nas Escrituras. Você vê em Deuteronômio 4, de 7 a 9, quando ele diz: que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus? Todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então o povo conhece Deus, sabe quem é Deus. Mas por que não quer Deus? Embora sabendo que o Deus da Bíblia é o único Deus, e é diferente dos deuses que elas adoram. Elas conhecem a verdade, mas não querem a verdade. Elas são criaturas de Deus, provém de Deus, existe vida nelas, porque Deus lhe soprou do seu espírito. De alguma forma essas pessoas sabem que há um Deus, mas não aceitam, porque seus corações estão de todo corrompidos. O pecado, no capítulo 3 de Gênesis, era contra Deus. Mas quando você vai para o capítulo 4, o pecado é contra Deus e contra o próximo. Quando o irmão mata o próprio irmão. Então o pecado ele vai crescendo ao longo da palavra de Deus. E chegou aos níveis em que estamos vivendo hoje. Irmãos, o nosso mundo está do jeito que está, porque está afrontando a Deus. O nosso mundo, tão violento, está do jeito que está, porque os homens se esqueceram de Deus. Porque proíbe-se falar de Deus nas escolas. Você fala de tudo, mas não pode falar de Deus. Você pode ter um Alcorão dentro das escolas, mas não pode ter uma Bíblia. Então, quanto mais os homens se afastam de Deus, mais a violência cresce. E depois ficam atrás de resolver os problemas. Como no estado do Rio de Janeiro,
que abandonou Deus há muito tempo. E tem um detalhe muito importante que talvez os irmãos não tenham percebido. Quando aquele bispo da Universal assumiu a prefeitura do Rio de Janeiro, eu imaginei, já que eles são tão poderosos a ponto de dar vista aos cegos, a ponto de levantar aleijados, a ponto de enriquecer o povo, certamente esse homem vai mudar a história do Rio de Janeiro. Mas ele capitulou diante do pecado. Ele cedeu diante do pecado. Quando agora, no carnaval de 2018, aquele bispo da Universal, que é prefeito do Rio de Janeiro, quando ele entrega as chaves da cidade para o rei Momo, e a rainha do carnaval, entrega as chaves que Deus deu a ele, porque ele só está lá porque Deus o colocou lá. E ele covardemente não confiou no Senhor. É um covarde. É um covarde. É um patife. É um patife. Porque entregou as chaves que Deus deu a ele para o rei Momo. E vocês viram o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Vocês viram. Vocês viram o quadro de violência acentuado a ponto de, pela primeira vez na história deste país, nunca antes vista, como dizia o Lula, o governo federal ter que interferir na segurança pública, tirando a autoridade que é do governador do estado. Porque o caos se instalou. Isso não é novo na história da humanidade, não. Nós já vimos isso nos profetas lá em Israel. Portanto, meus irmãos, o pecado contra Deus, ele se acentua e acaba também o pecado sendo contra o próximo. Paulo, em Romanos, ele vai responder essa pergunta: por que os homens não querem Deus? Ele vai dizer assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Você encontra isso lá em Romanos. Quanto o homem perverte, quanto o homem desonra o seu Deus, tira Deus santo e coloca os seus deuses, fabrica os seus deuses para poder fazer seus bacanais. O carnaval é uma festa bacana, não, é um bacanal mesmo. É uma festa voltada para Baco, para orgias, para nudez, para a violência. Vocês sabem disso. E um prefeito, meus queridos irmãos, que diz que serve ao Senhor, que diz que serve a Deus, entrega a chave da cidade para o Deus Baco, tira das mãos do Senhor. Irmãos, esse homem é réu de maior juízo. Não sei quantos graus no inferno é dividido, mas talvez ele vá para um local pior que tem no inferno. Ele não pode ser santo, esse homem. Ele é indigno de proclamar o nome do Senhor. Todo aquele que prevarica a sua fé, que deserta da sua fé, é indigno de proclamar o nome do Senhor. Não tem autoridade. Não tem autoridade quem vive em pecado para falar de Deus. Não tem autoridade quem vive uma vida impura, uma vida suja, uma vida de pecado, querer falar do santo Deus de Israel.
não tem autoridade, não faz efeito. E quando Jesus falava, dizia: esse homem é profeta, esse homem fala com autoridade, porque dele sai virtude. Não era um qualquer. E por que os homens trataram tão mal Jesus? Se Jesus era bom, se Jesus só fez o bem, de onde, senão das vis corrupções dos corações humanos? Como diz lá em João 15, 25, odiaram-no sem causa. Odiaram Jesus, sem ele ter feito mal nenhum. E por que odiaram a Jesus? Se ele só fez o bem? Por causa do egoísmo, da egolatria, da inveja, da insensatez, por causa do pecado, por excelência. Nada ele fez que merecesse o vil desprezo. Eles amaram mais as trevas e, portanto, odiaram a luz. Eles estavam apaixonados pelos seus pecados. Irmãos, tem muita gente apaixonada pelos seus pecados. Tem muita gente que realmente se encanta com os seus pecados e se vangloria. Eu vi uma vez uma senhora, vou tratar como senhora. Ela deve ter os seus 70 anos. Mas segundo ela, enquanto ela tivesse vida, ela estaria casando. E era aplaudida pelos jovens que estavam lá no programa. Estou falando aqui da Suzana Vieira, com licença da palavra. Suzana Vieira. Ela se orgulhando de ter tido vários maridos. Outra vez, aquele jogador Neto, que agora está... tem um programa de televisão só para ele, e ele se orgulha disso. O programa é meu. Ele diz: eu já estou no 3º casamento. Como se fosse algo assim prazeroso, trouxesse um orgulho profundo na sua alma. As pessoas, irmãos, quando tiram Deus, o Deus da Bíblia, do centro, elas fazem o que querem, porque escolhem os seus deuses para servir. O profeta Jeremias, também muitos anos depois, exorta o povo a conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Sabe qual deve ser a nossa glória, irmãos? Sabe do que deve se gloriar? Não é porque você tem um carro novo, não. Uma casa nova. Não é por isso, não. Se glorie porque você conhece o Senhor. É assim que a Bíblia diz. Glorie-se de conhecer o Senhor. E saber que eu sou Deus. Glorie-se nisso. João capítulo 4... quando Jesus conversa com a mulher samaritana, Jesus censura os samaritanos pelo tipo de adoração que prestavam. Vocês, samaritanos, disse Jesus, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E a grande questão que eu faço, irmãos, para nós, é saber se nós conhecemos o Deus a quem estamos adorando. Você conhece realmente seu Deus? Se alguém perguntasse: quem é seu Deus? O que você diria? Porque você o adora. Como você o adora? Olha, irmãos, eu vou tentar responder para vocês. Porque é importante que nós conheçamos o Deus a quem adoramos. Porque caso contrário, podemos incorrer em idolatria. Idolatria. E prestar um culto vão. Jesus cita Isaías para acusar os fariseus. Hipócritas, disse Jesus, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios. Eu amo Jesus. Alguns se apaixonam por Jesus, apaixonado, tem até um hino, a música que cantam.
Apaixonado. Paixão, irmãos, é a coisa que vem e vai. O amor fica. Mas estão apaixonados por Jesus. Bem, profetizou Isaías acerca de vocês. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Você sabe o que é uma adoração em vão? Que não serve para nada. Está perdendo tempo na igreja. Está perdendo tempo da sua vida. Melhor que estivesse em qualquer outro lugar e não na igreja, perdendo tempo. É isso que Jesus está dizendo. Em vão me adoram. Está perdendo tempo. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus 15, 7 a 9. Só conhecemos verdadeiramente a Deus em nossa alma quando nos rendemos a Ele, quando nos submetemos à sua autoridade e quando seus preceitos e mandamentos regulam todos os pormenores da nossa vida. Diz o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6,3. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá. João 7,17. O povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Daniel 11,32. Você conhece o seu Deus? Você tem poder de Deus na sua vida? Está na hora de conhecer. Moisés, então, vai nos apresentar o Senhor. Ninguém teve mais contato com o Senhor do que Moisés. A Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés como um amigo fala um amigo, cara a cara. E os dois ali conversavam, discutiam e trocavam ideias. E mesmo sendo tão amigos, Moisés não teve a permissão de Deus para entrar na terra prometida. Sabe por quê? Que Moisés não entrou na terra prometida? Por causa do povo. Por causa do povo irreverente. Por culpa do povo, Moisés, o seu líder, o seu guia, não entrou na terra de Canaã. Então vamos conhecer o nosso Deus. Estou terminando. E vou ser bem breve para que você entenda quem é o nosso Deus. É um Deus próximo. É um Deus que se comunica. Em Deuteronômio 4, de 1 a 5, você vai ver que Deus, ele fala com o povo. Isaías diz: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. E diz também lá o Senhor, lá em Crônicas: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se eu fizer tudo isso de ruim, Deus diz: tudo isso se eu fizer, mandar a praga para vocês, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus, presta bem atenção isso aqui, irmão. Isso aqui é sério para a sua vida, como é para a minha. Se afastar dos seus maus caminhos, do céu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Tudo de ruim que está na sua vida. Ele diz: se meu povo se humilhar, orar e me buscar, eu mudo a sorte do meu povo. Eu faço proezas no meio do povo, mas o meu povo tem que se humilhar diante de mim. Agora a palavra humilhação hoje no nosso meio, é difícil, irmão, ser humilde hoje. É difícil alguém querer se humilhar, alguém querer ceder, sofrer o dano, ter a perda, porque todo mundo quer ganhar. Não quer levar desaforo para casa. Os cristãos não levam desaforo para casa. Os cristãos não foram preparados para perder, para baixar a cabeça e reconhecer erros. Os cristãos de hoje são orgulhosos. Por isso que as bênçãos não vêm. Segundo, Deus ele é singular, não há outro Deus. Olha o que aqui diz Deus: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Você pensa que está sozinho, né? Sozinho. Aí faz um monte de besteira.
Não tem ninguém vendo, você está afrontando a Deus. Você está desonrando o seu Deus, dizendo, esse Deus não tem o poder de me ver fazendo as coisas. E se ele está me vendo, o problema é dele. Então ele é um Deus singular, é um Deus que está perto de nós, não há outro como ele. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Terceiro, nosso Deus, ele tem zelo e ciúmes de nós. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho muito ciúme de Sião. Deus com ciúmes, claro que isso aqui é um antropomorfismo. Na realidade isso aqui é um atributo humano colocado em Deus. Mas para dizer que Deus, ele não quer ver os seus filhos envolvidos com outros deuses e com o pecado. Ele quer ver os seus filhos ajoelhados. Ele quer ver seus filhos humilhados diante dele, para que ele os abençoe. Por isso que ele tem ciúme de nós. Ele não quer você se prostituindo com outros deuses. Ele não quer, e nem com o pecado. Quarto, Deus é justo, irmãos. Deus é justo. E isso quer dizer que ele não demonstra favoritismo com algumas pessoas. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 9:8: cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Vem não, vem sim. A Bíblia diz que vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Vai dar a cada um aquilo que lhe é devido. Irmãos, não brinque com Deus, não. Brinque com o pastor da igreja, pode brincar comigo. Brinque com seu irmão. Mas com Deus não brinque não. Leve Deus a sério. Vamos levar Deus a sério. Sabe por quê? Porque nós corremos um grande perigo. Não pensemos que Deus é só misericórdia, não. Não pensemos que Deus é só bondade, não. Ele é bondade, Ele é misericórdia, Ele é longânimo, Ele é compassivo, é tudo isso. Mas Ele é juiz justo. Ele é um juiz justo que vai dar a você o que você merece. Se você mereceu o inferno, Ele vai lhe dar o inferno. Não pense você que Ele não vai fazer isso porque Ele é bom, não. Ele vai fazer isso porque Ele é justo. Só porque Ele é justo. Deus é misericordioso. Deus é soberano. Tudo isso Deus é. Mas eu queria diminuir aqui muito da minha palavra, porque ainda temos a ceia. Mas eu queria encerrar a minha palavra lendo com você, não para você, mas com você, o Salmo 139, pode abrir sua Bíblia, e eu vou ler compassadamente, para que você entenda quem é o nosso Deus, para que você entenda que você não pode fugir da face dEle. Muito bem. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás.
Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Que Deus nos abençoe. Conheça o seu Deus, meus irmãos. Esse é o seu Deus. E Ele merece ser adorado. Ele merece ser louvado. Ele merece ser honrado. Ele merece que você se santifique para adorá-lo. Que eu me santifique para servi-lo. Porque Ele é o nosso Deus. Amém?